Agora nós vamos contar a história da Rapunzel. Você já ouviu falar na Rapunzel? Era uma moça linda de cabelos muito longos. Era uma vez um casal que morava ao lado de um pomar. Um pomar era um lugar cheio de árvores frutíferas. Frutas muito gostosas tinham naquele pomar. E então, a mãe de Rapunzel estava grávida da Rapunzel e ela sentiu desejo de comer aquelas frutas suculentas do pomar do vizinho. Mas sabe quem era o vizinho? Era uma bruxa má. Uma bruxa má que morava lá do lado da casa daquele casal. Ela tinha um castelo e tinha um pomar. E então o pai de Rapunzel ficou meio temeroso, mas mesmo assim ele foi durante a noite lá no pomar buscar uma fruta bem deliciosa e suculenta para sua esposa, porque ela estava desejando, ela queria muito comer. E então, quando ele estava pegando aquela fruta, chegou a bruxa má. E ela disse: você está roubando a fruta do meu pomar, então eu vou castigá-lo. E aquele homem, ele implorou: por favor, não me castigue, por favor. E aquela bruxa má resolveu que não ia castigar, mas ela disse: eu não vou lhe castigá-lo agora, mas quando você tiver uma filha, ela será minha, você vai ter que dá-la para mim. E a mãe de Rapunzel teve uma menina. E eles dois ficaram muito tristes, mas tiveram que entregar a menina para aquela bruxa má. A bruxa foi criar a menina. Quando a menina estava crescida, ela colocou lá em cima em uma torre. A menina ficou morando naquela torre e ela nunca cortou o cabelo da menina. E o cabelo foi crescendo. O cabelo de Rapunzel era muito comprido. E então ela fez 2 tranças em Rapunzel. E sempre que ela queria subir naquela torre, na torre tinha uma janela, ela gritava: Rapunzel, jogue as suas tranças. E a Rapunzel jogava as suas 2 tranças, então aquela bruxa ia subindo até entrava naquela torre. E todos os dias acontecia isso. E a menina era criada lá, enclausurada, ela nem conhecia nada, ela ficava presa na torre. Mas um dia ia passando por ali um príncipe e Rapunzel ficava lá em cima na torre cantando. Ela tinha uma linda voz. E ele ouviu a voz de Rapunzel e achou muito linda. Ele se aproximou e olhou para cima. E ele viu uma linda jovem na janela. E era a Rapunzel. Então ele ficou de longe observando. E ele viu que quando a bruxa chegava, ela gritava: jogue as suas tranças, Rapunzel. E a moça jogava. Então quando a bruxa saiu, ele fez a mesma coisa, ele se aproximou e ele gritou assim: Rapunzel, jogue as suas tranças. E Rapunzel jogou as suas tranças e aquele rapaz, aquele príncipe lindo subiu até a torre. Ele conheceu Rapunzel e eles se apaixonaram. E então eles resolveram fugir dali. Quando eles estavam ali bolando o plano, a bruxa chegou e ela conseguiu ouvi-los. E então o príncipe saiu e planejou que viria no dia seguinte para levar Rapunzel. E aí a bruxa, que já sabia do plano, ela subiu pelas tranças da Rapunzel. O príncipe já tinha saído e ela ficou com raiva, cortou as tranças de Rapunzel e jogou Rapunzel na floresta. E quando aquele príncipe chegou no dia seguinte, a bruxa estava lá
lá na torre e ele gritou: Rapunzel, jogue as suas tranças. A bruxa jogou e ele não sabia que era a bruxa. Quando ele começou a subir nas tranças, ele já estava lá no topo. A bruxa deu uma gargalhada e soltou as tranças e o jovem caiu. O príncipe caiu em cima de uns espinheiros e machucou os olhos, e naquele momento ele ficou cego. E ali ele saiu sem enxergar nada, e ele foi andando, perdido e procurando por Rapunzel. Dias depois ele chegou na floresta. E então ele ouviu um canto de longe, e era a voz da Rapunzel. Pelo canto ele foi se aproximando, até que ele chegou até Rapunzel e a encontrou. E quando ela viu que ele estava cego, ela ficou muito triste e ela começou a chorar. As lágrimas da Rapunzel caíram sobre os olhos do príncipe e ele começou a enxergar novamente. A tristeza da Rapunzel com as lágrimas dela invadiram os olhos daquele moço e ele voltou a ver. E quando ele enxergou, ele pegou a Rapunzel e levou para o seu reino, levou para o seu castelo, e ali eles foram felizes para sempre. E aquela bruxa perdeu a moça linda, perdeu as suas tranças e ficou triste naquela torre, até que um dia ela caiu da torre e ela passou a não existir mais e o reino ficou completamente em paz. Essa é a história da Rapunzel. Beijos, meus amores. Que Papai do Céu abençoe vocês.